dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao novo projeto do Grupo LC, o Podcons, o podcast especializado no produto consórcio. Meu nome é Fabiano, sou do Grupo LC, das empresas LC Concile, LCred Consórcios e Lopes e Coelho. E ao meu lado aqui está Pabline Belks, nossa supervisora. Acertou meu nome. Nossa supervisora, há 7 anos no grupo. É isso aí. Meu nome é Pabline Belks, eu sou supervisora de vendas aqui da LCred. O canal é para você que deseja realizar o seu sonho de adquirir o seu bem ou serviço de uma maneira inteligente e segura. O consórcio é a bola da vez. E hoje, no nosso primeiro programa, nosso primeiro Podcons, estamos recebendo aqui o nosso ilustre amigo, Tarcísio Abreu. Chama! Vem, Tarcísio! O grande administrador, O currículo é tão extenso que realmente... Deu 3 páginas, né, Fabiano? Não dá nem, vou ter que tentar sintetizar um pouco de informação aqui. Estamos recebendo aqui o nosso amigo ilustre Tarcísio Abreu. Seja bem-vindo, Tarcísio. Tarcísio, assim, o currículo é muito extenso, viu? Não dá para falar todas as qualidades que esse camarada tem. E você vai falar um pouquinho mais de você, O que eu tenho aqui, formado em administração, consultoria organizacional, gestor de negócios, há mais de 27 anos com experiência em gestão de times, coaching, professor universitário, já esteve à frente de grandes instituições como Sebrae, Caixa Seguradora e hoje é o presidente da CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Pabline. É uma oportunidade realmente excelente da gente desmistificar, falar sobre consórcio. Eu acho que o consórcio é um produto que, para quem conhece, é fantástico. E para quem não conhece, eu acho que essa é a oportunidade. Falar de um podcast específico, especializado em consórcio. Eu acho que só quem ganha, Acho que todo mundo ganha, mas principalmente você, que é o cliente de um produto, que quer realizar um sonho, quer realizar seu ideal de ter seu carro, de ter seu apartamento. Quem sabe o consórcio é a oportunidade que você está procurando para que isso aconteça na sua vida. Eu sabia que a gente tinha trazido a pessoa certa, hein, Fabrício? Verdade. Sabia Verdade, disso, Fabiano. viu? Deixa eu te falar. Fala um pouquinho de você aí. Qual que é a sua experiência? Conta um pouquinho aí da sua história, E o que você tem para nos dizer sobre o consórcio, Conta um pouquinho de você aí para nós. Fabiano, falar de mim é falar um pouco também de consórcio, Eu, por 13 anos, trabalhei no Grupo Caixa Seguros, Conheci muito bem esse produto, vivi isso na pele, E lá em várias áreas, na área de gestão, na área de tecnologia, na área de processo. Então, realmente, é bom demais falar sobre isso. E, assim, tem Sebrae, Caixas Consórcio, hoje, minha formação, e eu falo sobre isso, eu sou coach em desenvolvimento de pessoas, em desenvolvimento de negócios. E eu acho que essa oportunidade de falar de consórcio, eu falo porque eu vivo consórcio, Eu tenho um consórcio. Eu comprei o carro do meu filho há pouco tempo atrás, usando da carta. Eu fiz a entrega do bem. Exato, Pablinho estava lá, tem a foto, lá na LCred. E a gente, eu acredito no produto. Então é fácil falar de um produto que você usa, é fácil falar de um produto que você confia, é fácil falar de um produto que você acredita. Então falar de consórcio, eu uso, eu sou usuário. Então, eu acho que a gente precisa realmente tornar isso mais claro. A gente precisa dar mais informação, a gente precisa dar para a pessoa a condição dela conhecer o consórcio, o benefício do consórcio. Então, eu falo um pouco sobre isso porque eu já vivi isso em várias fases. Eu vivi isso como gestor na Caixa Seguros, como desenvolvedor de processo dentro do Grupo Caixa Seguros e falo como usuário. Falo como pessoa que tem um consórcio, que compra um consórcio, que faz uso do produto. Então, acho que é muito bom e é muito fácil falar sobre isso. O que a gente precisa é que as pessoas conheçam mais. Então, acho que a ideia do Podcons, eu acho que realmente é para dar essa oportunidade. Isso é verdade. Tarcísio, já que você está falando aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você foi responsável pela implantação de projetos do back-office, de gestão dos processos de aquisição do bem. Eu quero que você fale pra gente um pouco dessa experiência. Como que foi trabalhar de frente a frente, criar o projeto? Eu queria que você compartilhasse isso com a gente.
Primeiro, Pablini, eu vou te falar que foi assustador, né? eu acho que a gente tem que ser sincero, né, quando fala com um processo como esse, né? Porque o processo de entrega de um bem, né, ele envolve vários atores, são vários agentes envolvidos e você não tem controle de todos. Então, eu acho que esse é o desafio, né? Quando você fala da entrega do bem, da entrega de um produto, quando você não tem controle de todos esses agentes, isso requer muita habilidade, requer muito conhecimento, né? Requer muita informação sobre isso. Então, é importante entender isso, né? Quando você fala dessa questão, você precisa estar preparado para poder se relacionar muito bem com todos esses agentes. Então, isso faz a diferença. Então, eu acho que a experiência foi excelente como profissional, né? Um profissional, um executivo, né? Quando você define e trata uma cadeia, como a cadeia da entrega do bem é uma cadeia. Porque você envolve o cartório, né? Se você não fala de bem. Quando você fala do veículo, você fala do Detran. Sim. Quando você fala, né, tem um comprador, o vendedor, são dois agentes diferentes. Você precisa de informações diferentes, estrutura de dados diferentes. Você tem a própria equipe que você precisa preparar para isso, né? Você tem uma conversa individual com cada contemplado. Então você tem um contato telefônico, você tem informação que tem que ser repassada. Então são várias etapas que são preparadas para que a gente possa trabalhar isso com o nosso cliente, né? Que é o melhor momento dele, né? Quando você fala do sonho dele, né? Quando você fala ele está realizando o sonho dele, né? Exato, a entrega do bem. Entrega do bem é, imagina assim, é o momento da conquista, né? É o momento da conquista, é o momento da felicidade, né? Então, você precisa cuidar muito bem disso, né? Então, eu acho que isso é um processo que as administradoras têm que tomar cuidado, né, quando falam sobre isso. E as empresas trabalham com isso também. Você precisa estar preparado para isso, você precisa ter essa sensibilidade, né? Porque em produtos de seguro, consórcio, tem vários momentos, né? Então, o consórcio vive esse momento. O momento da contemplação é o momento mais feliz que ele tem. Isso é verdade. Então, essa esteira precisa estar preparada para essa felicidade. Então, a esteira precisa estar pensando nisso. Então, eu preciso modernizar, precisa estar tudo isso preparado. Então, o desafio foi grande, né? Foi uma experiência muito, muito boa para mim. Eu tentei trabalhar da melhor forma para que o usuário tivesse uma boa experiência, porque isso também faz a diferença hoje, né? A gente falava antes de satisfação do cliente, hoje a gente fala da experiência do cliente, né? E a experiência vai de tudo, vai desde a lista de documentos, tá certo? Até o momento que ele assina o documento, ele entra na casa ou recebe o carro. Então, isso são etapas e tudo isso precisa ser bem feito. Né? Não adianta... Desde o contrato de adesão, né, na verdade. Sim. Eu não posso, venda, eu não posso esquecer, né, que todas as fases fazem parte. Então, às vezes, eu trato muito bem a venda, mas eu me esqueço no processo de contemplação. Às vezes, eu faço uma venda que não foi tão boa. Que é o que a gente vê muito, né? Muito. Sim, Às vezes, o processo do início é bacana, mas a maioria dos vendedores, né, Fabiana? Sim. A gente vê isso muito, o processo fica desleixado, né? E aí, a gente acaba lá na Elicred, a gente... faz o possível, né, como empresa, dentro de toda a experiência e tudo isso que a gente já viveu durante esses anos, nos deu essa bagagem para poder olhar para esse cliente dessa forma, né? Uma forma mais humanizada, né? Uma forma mais humanizada. Então, assim, a questão da Elicred não é só vender o consórcio, é acompanhar o consorciado até o fim, é ajudar ele nas melhores escolhas, no melhor planejamento, porque o consórcio não é sorte, né? Se ele tiver um planejamento, né, dentro da realidade que ele tem hoje, ele consegue ali a contemplação de uma forma muito mais humanizada, de uma forma mais planejada. Então é isso que a Elicred tem para apresentar para todo mundo, né? A gente procura humanizar essas etapas junto com a entrega do bem, né? E a gente sente isso em muitas administradoras que você falou, né? Então, assim, quando o administrador está alinhado aos processos de humanização desse atendimento, isso flui com uma forma mais tranquila, né? Isso gera felicidade, né, nas pessoas. Essa agilidade do processo é importantíssima, apesar de a gente saber que às vezes imóvel tem uma demanda maior, mas a gente sabe da importância e o cuidado que a gente tem nesse processo. Mas eu acho que aí, Pablini, está uma coisa importante, né? Que eu lembro na época da esteira, que eu trabalhava com a esteira do consórcio, que a gente tentou ver exatamente isso. O específico de cada região, né? Eu lembro muito bem, na época que eu estava na seguradora, depois quando eu estive na UIS, falando sobre isso. Por exemplo, Goiânia, o Detran de Goiânia trata o processo diferente. Sim. Então, ele requer mais tempo, ele tem um processo
né, um burocrático um pouquinho diferente. Então, para isso, eu preciso me preparar para isso. Então, até isso é importante. Olha, o senhor comprou na Praça de Goiânia. Goiânia, o Detran trata desta forma. O Rio de Janeiro, Brasília, trata de outra forma. Então, até isso, né, na hora de escolher uma pessoa, eu lembro muito bem disso, eu tinha 128 pessoas. Né? Então, eu tive que, assim, olha, para poder tratar dos processos de Goiânia, eu vou colocar pessoas X, Y e Z. Para poder tratar com os processos de Brasília, eu vou botar tais pessoas. Né? Então, eu acho que esse é o pensamento. É desta forma que eu tenho que trabalhar, ou seja, eu tenho que entender as peças, né, as pessoas. E aí eu vejo isso, né, e aqui eu já faço esse elogio, né, à Elicred, né, nesse trabalho. Eu sou um cliente Elicred, né, eu fui contemplado com a carta onde vocês fizeram esse processo, né, junto comigo. Então, desde a compra até a realização do sonho, foi meu filho, né, primeiro carro, 18 anos. Imagina só a expectativa de tudo isso. Nunca mais. Nunca mais, né? Mas eu acho que essa é a preocupação, entendeu? E eu percebo isso dentro da Elicred. Essa preocupação, esse cuidado. Então, tudo isso faz parte. Então, quando você fala de uma esteira como essa, a gente tem que estar preparado para isso. Né? E aí eu acho que o mercado tem que evoluir. Né? Evoluir exatamente nisso. Em tratar as pessoas de acordo com a necessidade, de acordo com a região. Tudo isso faz parte do tratamento, da experiência. E a experiência tem que ser, né, positiva. E às vezes a gente tem os desgastes, a gente vê o processo. Né, eu que já tive a oportunidade de conhecer outras administradoras, ter outras experiências, né, traz exatamente isso. Mas eu mais uma vez, elogio aqui o trabalho que a Elicred tem feito, né, porque é exatamente isso. Além de humanizar, é tratar diferente cada pessoa. É tratar a pessoa da forma como ela deve ser tratada. Então, isso é uma diferença. Uma coisa é um jovem de 18 anos. Outra coisa é um Tarcísio, né, que já tem uma experiência e tem uma expectativa. Então, isso vai fazer essa diferença. Isso é verdade. E aí, assim, a inovação digital, né? Você falou aí de processos que em cada região é de uma forma, né? É um desafio, né? A inovação digital, né? Hoje vivemos num mundo conectado, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? Fabiano, Pablini, e qualquer empresa hoje, né? Ela tem que estar conectada, né? Digital hoje. Falar que está fora do digital, eu acho que a empresa está perdida do mercado. Isso é verdade. Está fora do mercado. Então, eu acho que... E isso eu acho que é o desafio. Né? Porque quando você fala de um digital, mas você tem um Detran no meio. Uhum. Você fala do digital, mas você tem um cartório no meio. Sim. Né? Então, assim, você tem que lidar com isso. Eu tive uma experiência muito boa em São Paulo. Né? São Paulo, eles criaram toda uma articulação entre cartórios, entre a questão da legalização, do registro do documento, de uma forma muito mais rápida. E aí fizeram isso com vários birôs, com toda uma organização. Mas isso não é o Brasil todo. Né? Isso não é digitalizar o processo, isso não é tornar o processo digital. Na verdade, eu criei uma solução específica para uma determinada região, que favoreceu isso. Então, eu acho que hoje, né, a gente tem que criar esteiras digitais. E quando eu falo digital, é um sistema integrado, é um workflow, né, que você possa acompanhar isso. A empresa acompanha, a administradora acompanha, o cliente acompanha isso, né, interage em tempo real, interage, né, dentro do processo. Então, tudo isso faz parte desse digital. Então, é nisso que a gente precisa pensar. Né? Não adianta, mais uma vez, fazer uma experiência de entrada boa e durante, né, o processo eu falhar. Então, eu tenho que ter uma experiência digital completa. É na entrega de documentos, né? É na hora de conversar com o representante, é na hora da venda, é na hora da compra. Então, essa esteira ela tem que ser trabalhada de forma digital completa. E aí, para mim, soluções de tecnologia, hoje nós temos várias soluções de tecnologia, né, que podem... Vocês mesmos têm uma solução fantástica, né, que acho que o mercado deveria copiar, que é a questão do WhatsApp. Né? Aquela questão da interação com o WhatsApp, onde gera protocolo, onde vocês fazem a pergunta, onde vocês preparam tudo isso. Então, assim, aquela experiência que vocês geram, quando utilizam da ferramenta, né, dessa conexão, né, que você dá para o cliente, um protocolo de imediato. O cliente precisa pedir protocolo, não precisa receber, é ali, no celular. Hoje o mundo é assim, né? A gente vive no celular. Sim, a gente acabou se adaptando, né, Fabiano? Sim. Porque... a gente acabou criando um formulário ali para criar justamente essa conexão com o cliente. Então, na hora que ele entra no nosso canal, a gente tenta uma conexão mais rápida e a nossa meta é ficar conectado com ele até a entrega do bem. Eu sempre falo para a Poliana que quando a gente vai vender, a gente não pode vender a carta.
a gente tem que falar assim, isso é responsabilidade nossa agora. Porque o maior sonho é o seu, é entregar o bem para você. Então, a Elicred Consórcio, ela fica feliz quando a gente foi lá na concessionária, entregou o carro pro seu filho, ele ficou feliz. Isso é a nossa felicidade, né? Isso aí é um papel e um desejo cumprido da Elicred. É porque assim, né, ele não quer uma carta de consórcio, ele quer o bem. Então, ele não quer comprar um consórcio de 50 mil, ele quer o carro, ele quer a casa, ele quer o serviço, que hoje o consórcio também alcança serviços, vários serviços, né? E é uma inovação aí, vinda nos últimos anos, né? Cada vez mais inserida dentro do mercado. Então, assim, o consórcio, a gente, na Elicred, é isso que a gente busca, né? É essa conexão com o cliente, criar essa conexão. Fabiano, sendo assim, bem sincero, meu filho, na realidade, ele só sabe do carro. Ele só sabe do carro. O processo chegou até que aconteceu para ele entrar naquele carro no dia da concessionária e tirar aquela foto, eu confesso para você, ele nem sabe. Não sabe. Né? Mas é isso, essa é a magia. Né? Essa é a magia, entendeu? Eu acho que isso que é o surpreendente. Né? Porque ele não se envolveu no processo, ele não sabe o que aconteceu por trás de tudo isso, ele não tem essa informação. Tá certo? Ele vê o sonho dele ser realizado. Ele saindo no carro dele, né? No dia lá, ele estava até com a namorada, saiu com a namorada no carro e tudo, né? Ixi, logo em casa, então. Já tá bem caminhado. Os netos estão chegando. Não, aí não. Acho que aí não. Calma, devagar. Vamos devagar, né? Mas acontece que eu acho que é isso, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes não estão preocupadas com o processo. Elas estão preocupadas com a realização do sonho. E eu acho que a gente, quando vende consórcio, a gente vende realização de sonho. A gente vende conquista. Né? Então, eu acho que isso é o diferencial quando você fala do consórcio. E uma condição diferente. Né? Se a gente for ver as condições que o consórcio tem hoje, ele é totalmente diferente de um financiamento. Exatamente. Né? Totalmente diferente. E os benefícios que o consórcio oferece são muito maiores que hoje o financiamento tradicional oferece. Né, as condições, a questão dos juros, os prazos, né, a realização. E eu estou mais uma vez aqui, né, deixo isso, estou mais uma vez utilizando de um produto, né, de consórcio para poder adquirir minha casa. Quem é meu agente, quem está fazendo todo o trabalho junto comigo? É Elicred. Né? Por quê? Porque gera exatamente essa confiança, gera exatamente essa cumplicidade, essa parceria, né, que hoje eu estou muito tranquilo e muito confiante e estou depositando neles exatamente essa oportunidade agora de realizar meu segundo sonho, né, utilizando de uma carta de consórcio para poder adquirir minha casa. Então, mais uma vez, essas experiências é que ficam, né? Essas experiências é que fazem a gente realmente voltar. Né? Então, eu acho que isso que a gente precisa estar preparado, entendeu? No mercado como hoje, que é muito competitivo, um mercado que exige cada dia mais das empresas, exige cada dia mais do digital. Então, a gente precisa estar atento a isso. O tema de hoje, Fabiano, é planejamento financeiro. Vai de encontro com o que o Tarcísio acabou de falar, né? Exatamente. Tarcísio, aí eu já tenho uma pergunta para você. É importante poupar, gastar e investir? Sim, eu fico imaginando hoje, né? Eu já vi... Vou contar uma experiência para vocês aqui. Acho que é interessante isso. Né? Quando uma vez eu estava conversando com um cunhado, né? E ele falou para mim assim, não, a gente tem que fazer dívida para poder, né? Ele fala isso. Eu não posso falar o nome dele, né? Mas eu vou falar só o fato, né? Que depois ele vai vir atrás de mim. Vai gerar um problema para mim. Mas quando eu falo da questão, né, gera dívida porque você compromete sua renda e aí você vai conseguir pagar, mas você vai evoluir seu patrimônio. Eu falo, não faça isso, né? Eu acho que a gente vive bem e aí acho que tudo isso tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com paz, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com tudo isso. O planejamento financeiro permite, né, que a gente faça exatamente isso. Exatamente. Então, o poupar, o guardar, né, você se planejar, tá certo? Para adquirir um bem, isso é o fundamental. Né? Eu não posso... A dívida em si traz para a gente um conjunto de fatores que, às vezes, no futuro vai atrapalhar. Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Como é que eu posso fazer? Eu quero adquirir uma casa, um carro. Né? Eu estou agora numa missão aí, vou ter mais uma revelação. Né? Olha. Nós acabamos de conversar em casa, né? E nós estamos vendo a Copa do Mundo, nós estamos em Copa do Mundo, né?
E a próxima Copa do Mundo é no México, no Canadá e nos Estados Unidos, né? Próxima Copa do Mundo, 2026. Olha o planejamento aí. E aí, planejamento financeiro, né? Ainda bem que a gente tem um consórcio de serviço, né, Fabiano? Aí. É isso aí. Então, nós estamos aí organizando 5 casais, né? Que nós vamos nos planejar, organizar um grupo, né? As crianças já não tem mais. Então, Tudo pra cresceu. gente poder fazer isso, né? Legal, Eu bacana. tive a oportunidade, né? E aí vamos falar da minha idade, mas faz parte da vida, né? Em Experiência. 94, eu estava nos Estados Unidos, eu vi o Brasil ser campeão do mundo, né? Lá no estado, no Rose Bowl, Top. tá certo? Vi o Baggio batendo aquele pênalti, Pra tá fora. certo? Pra fora. E chorei de alegria, Inesquecível. né? Chorei de alegria. Eu quero viver isso agora de novo, em 2026. E mais uma vez, planejamento financeiro, poupando, investindo, guardando, para que eu possa realizar meu sonho com equilíbrio, com tranquilidade, né? Sem passar apuros, tá certo? Porque essa é a diferença, né? Quando a gente faz isso de forma organizada, de forma planejada, a gente não passa, né, por apuro. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, e eu falo isso para meus filhos hoje, né? Fico vendo meus filhos, né, com 18, com 19, outro com 16, falando, pai, eu tô aplicando meu dinheiro no LC, na LCred, aí fica falando lá do LCI, LCA, né, colocando isso, eu falei, é verdade, o 16 eu não, pai, eu botei um tanto na poupança, tô botando outro aonde, qual que é o melhor? Eu falei assim, rapaz, eu com 16 anos, eu confesso para você, eu não sabia nem o que era investimento, entendeu? Eu não sabia o que era aplicação, mas hoje a geração é outra, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso, sabe? Essa questão do planejamento, essa questão do investimento. Essa questão da reeducação financeira, né? Porque esse é o maior problema. Ali dentro da LCred, quando a gente vai abordar o cliente, na verdade a gente tem que explicar que consórcio, né, é uma união de pessoas físicas e jurídicas que estão ali num grupo com o mesmo objetivo, adquirir um bem ou serviço. Consórcio é um planejamento. Muitas vezes as pessoas acham que é só comprar uma carta de crédito, como a gente já E recebeu, pegar né? o bem na... Teve um cliente esses semana dias, que vem. inclusive, essa semana, viu? Essa é nova. Ele falou assim, não, então se eu pagar a primeira parcela, eu já posso ir na concessionária buscar meu carro. Aí ele falou o nome do carro e a cor do carro, e perguntou se tinha, né? Bom, aí eu liguei para esse cliente, expliquei para ele, consórcio é um planejamento financeiro, né? Que você vai adquirir a carta de crédito, a gente vai passar por um processo de contemplação, que esse processo, né? Sim. É um processo que a gente faz um estudo do grupo de verdade ali, a gente estuda todas as probabilidades, envia para o cliente se está dentro da realidade dele financeira ou não. E isso é muito importante. Mas assim, eu vou ser bem sincero, o Fabiano sabe disso, porque a gente mostra isso, né, em dados. O Alex está aqui, ele sabe do que a gente está falando. As pessoas são muito imediatistas. Sim. Né? Eu prefiro... Não, mas de quanto tempo que eu vou pegar esse carro? Então, assim, a gente percebe que eles são muito imediatistas, né? E aí, Pablini, tem uma coisa que é, assim, primordial, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência como presidente da CMTC, né? É a questão da mudança da cultura, né? De cultura. Nós lançamos aí em abril, né, o bilhete único. Sim. Que a pessoa pode se conectar em qualquer local da cidade, da região metropolitana, né, utilizando apenas uma tarifa e fazendo sua viagem lá. Mas isso é uma mudança de cultura, as pessoas preferem ir para o terminal. As pessoas Tem estão dificuldade dentro do novo, né? Mas é porque é um processo, né, Fabiano? É um processo, é uma mudança de cultura. O consórcio, o que a gente veio acostumado há muito tempo? O financiamento da casa própria, né? Quantos anos nós escutamos, vamos financiar a nossa casa própria. Para realizar seus sonhos, você tem que fazer o financiamento da casa própria. Na caixa. Né? Na Caixa Econômica. Isso. Né? Então a gente ficava preso a isso há muito tempo. E agora a gente não precisa mais disso, né? A gente tem oportunidades, a gente tem diversidade de produtos que podem ser importantes. O financiamento é uma delas, tá certo? Mas nós temos hoje o consórcio, que se mostra, né, muito mais vantajoso. Mas é uma mudança de cultura, porque a pessoa quer exatamente o que a Pablina acabou de falar, o imediato. Né? O financiamento, eu vou lá, pego o financiamento, capto no banco e vou lá e compro minha casa. Só que isso custa caro. Isso custa caro. Né? O custo é totalmente diferente. Mais uma vez, contei essa experiência com vocês da casa, né? De comprar, adquirir a casa. Nós fizemos a simulação com o financiamento. Fizemos a simulação com o consórcio. Analisamos essa simulação juntos. Fizemos junto essa... Discrepantemente os valores absurdos, né? E eu tô comprando minha casa e em 10 anos eu vou estar com minha casa quitada. Tá certo? O orçamento era o quê? 30, né? 30.
30 anos pagando uma casa. 30 anos. Então, olha só a diferença, né, de você utilizar um outro produto, né, que não tem juros, né, que tem garantias e que você consegue, né, equalizar dentro da sua renda, tá certo? Uma parcela que você realiza seu sonho, mas com um prazo menor, sem juros, né, sem se apertar para isso. Então, eu acho que é uma mudança de cultura. Sim. E eu acho que o consórcio faz isso. E é exatamente acho que isso que a gente tem que buscar. Fortalecer cada dia mais, né, mostrar para as pessoas. Então, mais uma vez, eu acho a ideia, né, sensacional do Podcons, né, porque é exatamente isso. É a oportunidade de a gente estar falando sobre um produto muito bom e que muitas pessoas não conhecem. Ou então que estão presos, às vezes, nos modelos, né, na forma antiga de fazer, né, de adquirir seu bem, adquirir sua casa, ou talvez o serviço, né, que você quer realizar, e você utiliza do modelo tradicional. E agora você tem um modelo, né, como consórcio, e mais importante, fiscalizado, controlado, né, onde o Banco Central tem uma atuação muito grande. Sensacional. Então, isso é importante falar, porque às vezes a gente acha que o consórcio é uma coisa assim, solta, sem dono, né? Isso, faz qualquer qualquer administrador. As pessoas nem sabem o que é a BAC, né? Tem gente que não sabe. É regularizado por... Gente, é o Banco Central. Exato. As pessoas... Mas a gente vê essa questão da cultura que você falou realmente, né? As pessoas são muito imediatistas. Então, elas preferem algo que é mais rápido, mas também algo... E vão pagar mais caro por isso. E eles pagam mais caro por algo mais rápido. Mas daqui um ano se arrependem. Porque a gente tem casos de cliente onde você fala, eu prefiro fazer um financiamento. Se arrependeram. Era um Uber. Não, eu preciso trocar esse carro rápido. E o carro dele ainda estava dentro do ano. E isso foi conversado lá na proposta. Eu falei, mas você tem um ano, vamos trabalhar sua contemplação aí. A gente vai contemplar você. Ah, não. Ele não ficou nem 4 meses, não deu conta de pagar a parcela. A nossa parcela, ele ia pagar 800 e pouco. Ele começou a pagar uma parcela de 1.900. Então, assim, ele viu que isso apertou ele lá. Imediatismo. Então, a importância, né, Fabiano, de fazer um planejamento financeiro é importantíssima. É pra sua vida, é o seu futuro. Sim. Porque é uma poupança meio que obrigatória ali, né? Todo mês você tá ali, você sabe do comprometimento que você tem que pagar, porque você sabe que você vai participar do sorteio se você pagar em dias. Então, isso é muito importante. Eu acho assim, formidável, né? O cara sabe tudo de consórcio, né? Entende bem, é assim, muito bom estar com você aqui. E foi daí que nasceu o Podcons, né? Para levar esse tipo de informação para mais pessoas, para que mais pessoas entendam mais do produto consórcio, para que mais pessoas não caiam nas armadilhas dos financiamentos, para que mais pessoas pensem que organizar financeiramente a vida dela, ela vai conseguir sim realizar o sonho de trocar o carro, de trocar a casa. Então, foi daí que nasceu o Podcons, justamente para ter essa mudança de cultura, né, para trazer essas informações para o público, para alcançar outras pessoas e para entender que todo mundo pode adquirir seus bens através de um consórcio, né, que você vai pagar muito menos, que você não precisa cair nas armadilhas de um financiamento, né, das dificuldades das taxas de juros, ainda mais no mercado como está. Então, assim, o consórcio, de fato, como vocês falaram, né, é fiscalizado pelo Banco Central, né? Nós temos a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que é a ABAC. Inclusive, o Grupo LC, uma das nossas empresas, a LC Concili, é associada à ABAC. Então, nós temos hoje acesso à ABAC, conhecemos as administradoras, todas elas que trabalham com seriedade, né? Então, é um mercado, de fato, que está em expansão, porque está passando por essa mudança de cultura. Muitas pessoas estão olhando o consórcio, de fato, para adquirir o seu bem, seja seu carro, seja sua casa, ou até serviços, né, que aumentou demais. Placa fotovoltaica, né, placa de energia, hoje você pode adquirir através de consórcio, né? Então, assim, diminuir a questão da energia, diminuir e de forma planejada você conseguir, né, um bem que vai te trazer um benefício econômico, inclusive. Então, o consórcio é para todos, né? Seja para comprar uma moto, seja para comprar um carro, para trocar a sua casa ou para adquirir a sua primeira casa. E com o Tarcísio aqui fica fácil, né? Fica muito fácil. O cara sabe tudo de consórcio, conhece a esteira, né? É um usuário e a gente só tem a agradecer a sua presença aí, viu, Tarcísio? Eu que agradeço, Fabiano, Pablini, né, ao grupo
LC, pela oportunidade, porque, mais uma vez, eu acho que é tratar com responsabilidade, sabe? Eu acho que quando você faz todo esse trabalho, né, com seriedade, com responsabilidade, preocupando com as pessoas, né? Eu acho que a gente vive momentos, né? Vivemos momentos tão difíceis, né? Há 2 anos atrás, nós estamos aí nessa retomada, né, da nossa pandemia, da nossa vida, né? E eu acho que, assim, esse cuidado, né? Cuidar das pessoas, né? Você precisa cuidar das pessoas. E eu acho que vocês fazem isso com muita maestria, né? Vocês cuidam dos usuários, vocês se preocupam, vocês se envolvem com eles, né? Então, eu acho que isso é o papel, né? Eu acho que se a gente tivesse mais empresas, né? Mais pessoas com esse objetivo, com essa dedicação, eu acho que o mundo, né, seria melhor, e o mundo de consórcio também teria um outro resultado com pessoas como vocês. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero ter contribuído com vocês. Com certeza. Fico só com a Elicred, mas com todo mundo que vai ouvir essa mensagem, conhecer um pouquinho mais do consórcio. Isso foi sensacional, né? Eu acredito que é o primeiro de muitos, né, que a gente vai estar aqui compartilhando experiências como a sua aí, viu? Muito obrigado, fico à disposição de vocês. Muito obrigada, Valeu. Tarcísio Abreu. Obrigado. Valeu. Falou. Olha, eu queria agradecer a Elicred pela oportunidade que ela teve de realizar o sonho do meu filho, quando adquiriu seu primeiro carro aos 18 anos de idade. Então, eu não só recomendo, mas eu falo para você, se você quer comprar consórcio, procura a Elicred Consórcio. Ela é a empresa ideal para você. Você, dessa forma, vai poder realizar seus sonhos, e outra, com credibilidade, segurança e confiança. Agora a decisão é sua, mas procura eles. Looking for something